meus irmãos queridos, a paz e a graça de Jeová. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo pelo Brasil e pelo mundo. Falamos de Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Bereshit, Tabernáculo e Faculdade. Essa é a nossa nova marca. Falamos de Varginha, Minas Gerais, desde 1992, estudando a Palavra de Deus. Mas ainda nada sabemos. Quanto mais estudamos, menos sabemos. Estamos no curso básico teológico, é o curso inicial da teologia, dividido em 36 matérias, cada bloquinho com 6 matérias. Esse é o bloco número 1, é o primeiro. Essa é a última matéria, chamada Religiões Comparadas, número 1. Nós aqui na aula passada fizemos uma análise geral sobre as religiões no mundo, mostrando quais as maiores religiões, que é o cristianismo, né? Depois o islamismo, etc. Falando também um pouquinho de seita, falando de denominações, uma estatística geral do mundo. Hoje falaremos do primeiro do nosso assunto, que é a primeira aula propriamente dita, que é o Adventismo do sétimo dia. Estaremos falando aqui do Adventista, de Advento. Os seus precursores pregavam, anunciavam, focalizavam o Advento. Quando fala Advento, é a segunda vinda de Cristo. Por isso levaram esse nome de Advento. Depois pegaram o nome de sétimo dia, nós vamos ver mais à frente. Tudo isso começou com um camarada chamado William Miller. Então, nessa primeira aula da matéria em si, nós falaremos da biografia de William Miller. O Miller, o nome completo é William Miller, nasceu em fevereiro de 1782, lá em Massachusetts, né? Lá na parte leste aqui dos Estados Unidos, e morreu com 67 anos depois de New York, em dezembro de 49. Ele era filho de fazendeiro, né? E foi também fazendeiro, líder da comunidade local, depois se tornou pregador, falando sobre a volta de Cristo. E a história dele é a seguinte: ele era o mais velho de 16 filhos, teve pouca educação formal, aprendeu a ler com a mãe, frequentou a escola somente por 18 meses. Foi um leitor voraz dos poucos livros que a família possuía, né? Tinha um saltério, uma Bíblia, um livro de oração, e seu pai foi um soldado da Guerra Revolucionária Americana. Ele teve várias funções, ele foi alcaide, foi juiz de paz, xerife comissionado, tenente da milícia, depois foi para a guerra dos Estados Unidos contra o Reino Unido, foi primeiro tenente, depois se tornou maçom, e chegou a ser grão-mestre na loja Morning Star, mas depois viu que não batia esse aí para ser evangélico e deixou para lá. As pesquisas bíblicas deles começaram na juventude. Começou como voluntário na guerra de 1812, ele começou então em 1816, assistiu à Igreja Batista, a um comovente apelo de um pregador e se voltou com ardor a estudar a Bíblia. Nessa mensagem da Igreja Batista, ele voltou então, começou a estudar a Bíblia. E ele interessou-se intensivamente, usando uma concordância bíblica de Cruden, uma concordância para fazer o estudo da Bíblia, começou no Gênesis e só avançava depois que entendesse. E a vida dele mudou todinha quando ele chegou naquela parte de Daniel que fala até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Ali que a coisa mudou toda, né? Usando esse texto de Daniel 8,14 com Ezequiel 4,6 e 7 mais outros, ele concluiu que aquelas 2.300 tardes e manhãs representariam 2.300 anos literais, começando em 457. Né? Por isso que houve um erro aí, porque na verdade a data para contar as 70 semanas de Daniel começa em 445, né? Desde 1818 ele vinha examinando seus estudos, tendo cada vez mais certeza que estava correta a sua interpretação bíblica. Em 1831, já com 50 anos, meio receoso e tímido, ele começou a propagar essas interpretações. Começou a pregar, começou nas fazendas, depois passou para as vilas, as grandes cidades. E em 1830, quando ele começou a pregar sobre o Advento, a volta de Cristo, em 1833 houve uma chuva de meteoros. E aquilo impressionou o povo, né? Porque falou, opa, esse camarada está certo mesmo. Hein? E em 1838, estudando o capítulo 8 e 9 do Apocalipse, chegou à conclusão que em apenas 2 anos o Império Otomano seria desintegrado. E acabou que em parte aconteceu isso aí. Não foi totalmente desintegrado, mas teve uma ruína muito grande, uma fraqueza política muito grande. Isso deu mais ainda força para o pessoal aderir ao movimento dele. Ele ainda estava na Igreja Batista nessa época, né? E foram então aderindo pessoas ao movimento religioso que se chamou Adventismo, ou Millerismo, de Miller.
começar, só falava de advento, só falava de segunda vinda de Cristo, aí levou esse nome de advento, adventismo, ou milerismo, que é guardar a volta de Cristo para breve. Na verdade, a primeira vez que ele falou das 2.300 tardes e manhãs, que seriam dias, ele disse que era entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844, que Cristo voltaria. Baseado em Daniel 8,4 e Tessalonicenses 4, 16, 17, Apocalipse 29 e 10 e tal. Mas aí aconteceu um grande desapontamento, porque naquela data, né, como isso aconteceu, Miller e seus companheiros começaram a procurar o que estava errado. E aí acharam um pastor chamado Samuel Snow, que sugeriu que Cristo viria não na primavera, mas no outono daquele ano, no dia do juízo, que aconteceria no 10º dia do 7º mês no calendário judaico rabinista, que naquele ano era 22 de outubro de 1844. E acabou que não aconteceu isso também, né? E depois acharam a solução, nós vamos ver à frente, que na verdade Jesus não teria vindo, ele ia entrar no santuário para começar a purificação. Esse dia, então, foi chamado como um grande desapontamento. Se marcou a história dos adventistas pelo mundo afora, né? Em 29 de janeiro de 45, Miller e seus adeptos foram expulsos da Igreja Batista. Ainda que eles estavam na Batista, mas já tinha o ramo deles, que eram os adventistas e os milleristas, que era a mesma coisa, né? Então, pararam de apontar data para a volta de Jesus, convocaram a conferência geral, muitas pessoas participaram, e houve uma questão de divisão, começou a se dividir o movimento, porque alguns ficaram com a questão da doutrina da porta da salvação se fechar, os que não esperavam em Jesus Cristo em 1844, que ele afirmava que a porta iria se fechar. E aí Miller retorna para sua fazenda em Nova York, em 1848, construiu uma capelazinha lá para fazer os cultos, e faleceu em 20 de dezembro de 49, convicto das suas interpretações, estava certo. Mas, na verdade, Miller deu com os burros lá, como qualquer um, né, que for marcar a data de Cristo vai ter problemas, né? Então, repetindo, ele morreu com 67 anos, ele é o fundador, porque começou a pregar sobre esse advento, né? Era de família batista, foi sempre um pregador leigo, estudou muito pouco, só 18 meses, né? Ele leu muito Voltaire, Thomas Paine, David Hume, e tinha algumas coisas de deísmo, né? Que acredita assim num Deus, rejeitando a revelação e a autoridade eclesiástica. Ele tinha muito interesse pelos assuntos apocalípticos, estudou na concordância de Cruden e começou a escrever. Um dos primeiros livros dele era O Grito da Meia-Noite, depois escreveu um outro chamado O Sinal dos Tempos, depois um outro chamado A Trombeta de Alarme. Começou a marcar datas para a volta de Cristo, errou nas datas, né? E afirmava que as catástrofes e acidentes eram sinais do princípio do fim. Acertou alguma coisa, como aquela chuva de meteoro que ocorreu, a queda do Império Turco-Otomano. E com a data da volta de Cristo marcada para 1944, pelo assessor dele, muitos fazendeiros venderam suas terras e grande foi o número de pessoas que viajaram para outras localidades com o objetivo de despedir dos parentes, né? Já que Jesus ia voltar, eles foram despedir. Foi uma decepção terrível. O resultado foi um problema social muito grave. Muitos ficaram desamparados, sem ter o que fazer, venderam tudo, e aí a incredulidade entrou violentamente, entrou para o ceticismo, acabou virando espiritismo. Aí marcaram muitas outras datas depois, né? Mas a verdade é que a profecia falhou várias vezes, e Miller então caiu em descrédito, né? Mas dois assessores dele, chamados Irão Edson, reinterpretou a profecia de Miller baseado na revelação que recebera, e Joseph Bates. Então, dois sujeitos que arrumaram uma saída, um jeitinho brasileiro, né? Instituíram a observação do sábado. Depois, né? Esse Joseph Bates foi um dos que, do tempo de Ellen White, instituiu a observação do sábado, mais tarde, dando ênfase ao dono dos espíritos. Ao se unir esses três, Ellen White, o Edson, Irã Edson e Joseph Bates, então apareceu então o que nós conhecemos hoje como Adventista, né? Em 1860 foi organizada oficialmente a igreja com o nome de Adventista do Sétimo Dia. Nós voltaremos depois sobre esse assunto aí, sobre as três correntes que fundaram em si o Adventista. Na próxima aula falaremos da biografia da Ellen White, que se o Miller foi o pilar central, a base, a Ellen foi a grande divulgadora e consolidadora do movimento. Fica por aqui, a paz, um abraço, tchau, tchau.